Olá a todos, eu sou o José Eduardo Sacramento. E eu sou Patrícia Espinosa. E estamos apresentando o podcast da Século 30, a primeira gravadora de música de concerto do Rio de Janeiro. Esse podcast tem como missão democratizar o acesso à música de concerto no Brasil, além de aproximar os ouvintes dos artistas. Hoje estamos com a presença ilustre do violinista Ivan Schenvar e da pianista Kátia Balussier. Muito obrigado por terem vindo. Olá, Ivan. Olá, Kátia. É um prazer. Sejam bem-vindos. Obrigado, prazer. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Como primeira pergunta, a gente queria perguntar para a Kátia. Como foi seu início no piano? Bom, eu comecei a estudar com 6 anos. Com 6 anos? Com 6 Caramba. anos. A partir dos 8 eu já comecei a fazer concursos de piano. Nossa! Mas a sua família é de músicos? Não. Não? Cara. E aí, né, comecei os concursos, ganhei alguns, fui ganhando prêmios e tal. E dos 8 aos 14, 15 anos eu fazia concurso. Nossa! Anualmente, às vezes mais de um, Impressionante. quase. E recitais, algumas apresentações e tal. Depois fui fazer a graduação na Escola de Música da UFRJ. E já na graduação, por uma questão meio inusitada, que eu fui estudar, eu estudava paralelamente com a Miriam Dahlsberg, né? E estudava com o assistente dela, Telmo Cortes, que durante a minha graduação começou a fazer canto e se tornou um cantor lírico. Então, Mas ele começou como pianista, não? Ele é pianista. Ah, ele era pianista pianista. e Ele era começou a fazer pianista, sim. E aí ele começou a fazer canto e se tornou um cantor. E por conta disso, eu começando a acompanhá-lo, eu realmente foi ali que eu comecei essa questão de tocar com outras pessoas, que até então eu jamais tinha praticado. Durante a minha graduação, pelo currículo, a gente, né, faz isso, mas profissionalmente nunca tinha feito. Faz pouco, né? E faz pouco, exatamente. Então, eu comecei a acompanhá-lo e por conta de acompanhá-lo e ele se apresentar em algumas situações, fazer até concursos de canto também, outros cantores me vendo e tal, começaram a me chamar. Então, de certa forma, foi na minha graduação, durante a minha graduação, que eu comecei a desenvolver, inclusive, uma coisa que é fundamental, que é a leitura à primeira vista, nesse caso, que até difícil, então, né? como acho que uma grande maioria dos pianistas, a gente estuda para apresentar uma peça e não tem essa situação que os outros músicos, pela prática de conjunto, são, né, já muito mais inicialmente já apresentados a essa questão da rapidez da leitura e tal, de já ter que ler e sair tocando e tal. Então, eu desenvolvi a minha leitura realmente já nesse período. E, a partir de alguns anos depois da minha graduação, quando eu comecei até a fazer o mestrado na escola, é que aí realmente foram surgindo as situações que me levaram a ser realmente camerista, né? Uma pianista muito mais camerista do que solista, quer dizer, essencialmente camerista. Hoje em dia eu faço pouquíssima coisa como solista. Então, eu acho que a minha carreira foi mais ou menos por aí. Aí, durante o mestrado, eu comecei a tocar, e mesmo antes do mestrado, eu comecei a tocar com alguns instrumentistas, quer dizer, não mais só com cantores, e aí realmente me desenvolvi nessa área. Posteriormente, já vários anos depois, eu fiz concurso para ser pianista colaboradora da Unirio, né? Estou lá, vai fazer 28 anos nessa função de pianista colaboradora. E como eu passei 11 anos lá fazendo isso, só tinha eu nesse cargo, eu toquei com todas as classes, né? De cantores, de instrumentos de cordas e instrumentos de solo. Exatamente. Com tudo. Então, isso me deu uma abertura, assim, de experiência de repertórios, né? De todos esses instrumentos, bem, bem grande. E eu, então, paralelamente meu trabalho na Unirio, sempre tive muitos outros trabalhos. E também, a partir do ano 2000, eu comecei a também participar de orquestras, né? Quer dizer, fazer quando existe, né, no repertório parte de piano ou celesta, né, que tem que ser feito por um pianista, eu também comecei a ter esse tipo de função que eu também gosto bastante.
Interessante. Tá. E como era para você, como criança, fazer os concursos? Como você se sentia? Olha, bem nova, eu era uma criança, né? Pois é. Eu acho que eu não tinha ainda, de certa maneira, muita dimensão da responsabilidade. Quer dizer, eu ficava nervosa Para você era para uma tocar. brincadeira ou... Não era exatamente uma brincadeira, não. Não era. Não eu era. ficava nervosa um pouco, mas só com o passar dos anos é que eu fui realmente tendo uma visão do que era aquilo, né? Uhum. Realmente da dimensão do que era aquilo. Só que eu sempre gostei de tocar, na verdade. Eu sempre gostei de tocar para as outras pessoas. Isso sempre, de certa maneira, foi um prazer para mim. Né? Eu não era daquele tipo que estuda, mas na hora, toca para mim, eu não gostasse. Eu adorava. De certa forma, adorava meio me exibir, digamos assim, tocando o que eu tocava. Exatamente. É uma boa então, motivação. nunca foi um sacrifício eu fazer isso. Não, de jeito nenhum. Mas não que eu fizesse também, é uma brincadeira. Infelizmente, não. Gostaria que tivesse sido assim. Tem crianças que devem levar como uma brincadeira, né? Exatamente. Mas não era exatamente assim, mas também não era um desprazer de jeito nenhum. Eu fazia... É bom que tira um pouco o peso, né, da competição, né, torna mais tranquilo de participar também. Esse peso da competição eu nunca senti. Isso é bom. Na verdade. O ganhar ou não, isso para mim não tinha a menor... vamos dizer, não tinha a menor importância. A minha coisa era... quer dizer, o nervosismo era o nervosismo normal de você se apresentar num palco, eu acho. Se era concurso ou era recital, para mim era indiferente nesse sentido. Isso é importante, porque transparece muito para o público também, né? Então... É possível. Sim. E você, Ivan, como você começou essa trajetória no violino? Então, eu tenho músicos na família, né? Minha avó, apesar de não exercer profissionalmente, é formada em piano na UFRJ, há muitos anos atrás. Mas ela depois seguiu a carreira de bióloga e por parte da família dela, da irmã dela, da minha tia-avó e tal, muitos músicos da família Morelenbaum, então o maestro Henrique Morelenbaum e todos os filhos dele, meus primos, tinham essa carreira de música e era muito presente a música na minha casa. Meus pais não são músicos, mas eles assistiam muito, desde sempre óperas, concertos, todo tipo de coisa. E desde que eu era bebê, eles me levavam para apresentações, assim. E aí, quando eu tinha 3 para 4 anos, eu vi uma apresentação de violino, alguma coisa, e eu comecei a falar para minha mãe que eu queria tocar. E minha mãe achou que era uma brincadeira, me ignorou, né? E aí eu fiquei insistindo, isso ela que conta, eu não lembro. Mas queria mesmo. Aí ela... ficou insistindo, eu fiquei insistindo, aí ela, tá bom, aí eu e meus 2 primos, amigos de infância, assim, que a gente vivia grudado quando era criança, os 3 ter aulas juntos de violino, e era uma bagunça, né, uma coisa que... Mas eram os 3 ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, com a minha professora, minha primeira professora, que foi a Ludmila Plitek, e aí... Nós 3 íamos lá e era uma bagunça, uma diversão. Aí tem fotos disso, assim, da gente lá na aula, cada um com o uniforme da sua escola lá na aula. Era uma diversão. Acabou que eles pararam, né? E eu imagino segui. Que deixava até mais leve. Estarem os 3 ali pra... mas era uma bagunça, acabava assim, do ponto de vista de desenvolvimento ali, talvez não fosse o melhor, mas era o que a gente queria, né, e era muito legal, e aí acabou que eles pararam, e eu segui muitos anos com a Ludmila, até minha adolescência, aí eu fui um período ter aula com o Ricardo Amado, que é espala do Teatro Municipal, da Petrobras, e é meu colega hoje, e foi meu professor, e depois eu fui pro Paulo Bozzi, que foi professor dele, né, e que é uma das maiores referências do país, aí comecei a ter aula com ele, professor da Unirio, depois primeiro tive aula com ele particular, e depois na Unirio, entrei na Unirio, e aí, bom, dali eu já, enquanto eu ainda estava na faculdade,
Ganhei o concurso Paulo Bozzi, depois eu entrei pro Teatro Municipal, quase ao mesmo tempo, assim. E aí entrei, depois acabou que eu saí do Teatro Municipal, fui pra Sinfônica Nacional, hoje eu sou espala lá, e... A USN, da UF. Na USN, isso, que pertence à UF. E esse ano entrei como efetivo na Petrobras Sinfônica, então hoje em dia eu estou nessas duas orquestras. E é isso, eu acho que... Você começou sua carreira bem cedo, né, na verdade. eu comecei a ter aula, eu ainda não tinha completado 4 anos. Nossa! Eu era um bebê ali tendo aula, né? E era isso, assim, era uma diversão. Mas eu comecei a levar a sério, assim, estudar mesmo já no fim da adolescência. Isso acontece. Antes era assim, eu adorava, mas era uma brincadeira, eu não parava pra estudar, não era uma coisa assim que eu... impensável eu com 8 anos fazer um concurso, não cheguei nisso. Mas eu fui fazer concurso mesmo, assim, já depois de ter entrado na universidade. E aí, no meio disso, nos festivais, eu conheci a Kátia, né, que ela era pianista acompanhadora ali dos festivais, e aí na Unirio, muito mais, né, porque ela era a pianista acompanhadora, então ela acompanhava todos os recitais de todos os alunos, recital de classe, recital de cada aluno, de formatura, enfim. E aí eu lembro uma vez que eu cheguei com a partitura que a gente gravou aqui com a século 30, né, da música Eirecate, de Rubai. Só que é uma música completamente desconhecida e é quase que eu ponho no meu currículo, assim, que eu consegui levar uma música pra Kátia de violino que ela não conhecia, né, porque ela conhece o repertório inteiro de tudo. Aí eu cheguei numa música e ela falou, não, essa eu nunca toquei. Eu falei, caraca! Consegui. E aí, só que uma música que não é muito conhecida e tal, e a partitura de piano tava horrível, tava toda rabiscada. E aí eu cheguei pra ela já todo constrangida, ela nunca tinha visto a peça, Coitada. Nunca tinha ouvido, chegou com a partitura toda rabiscada pra ela ler à primeira vista. E ela leu. O pianista sofre. O pianista sofre. Principalmente acompanhando. Foi impressionante. Assim, eu fiquei, caraca, como é que ela leu isso? Assim, aí ela leu tudo. E, enfim, a gente já tinha tocado antes disso, depois a gente continuou, aí tocamos junto no recital de formatura, depois ela ainda me acompanhou em outros concursos e tudo mais, e a gente começou a fazer concertos como duo, né? E aí foi alinhando. E como você se sentiu quando você entrou na mesma orquestra que seu professor? Cara, é muito... é muito emocionante. Assim, quem conhece assim, o Ricardo Amado, a história dele, assim, ele é uma referência nacional e até internacional assim, de qualidade de som. Nossa, isso é difícil, muito difícil. Assim, o som dele é maravilhoso, assim, ele é realmente uma referência e uma pessoa que eu admirava muito e que tinha sido meu professor, e não só ele, outros colegas ali quando eu entrei no Teatro Municipal, né, que eu admirava muito, e aí do nada você tá sentado ali do lado deles, né, é uma experiência muito, muito emocionante, e assim, o Teatro Municipal é muito exuberante, assim, nos ensaios a gente entra, olha para aquele lustre e tal, então tudo ali, e eu ainda tava na faculdade, então pra mim era uma grande realização estar ali, eu cresci a minha vida inteira indo no Teatro Municipal como plateia, né, aí, pô, do nada você tá do outro lado. De papel, assim, né? Isso é uma inspiração e um privilégio, né? É muito legal, assim, a sensação... As primeiras vezes que eu toquei lá foi uma coisa assim... Eu lembro até hoje, o primeiro concerto que eu fiz lá era um concerto para 6 pianos de Liszt. Era o que eu fiz. Nossa, eu tava tocando na orquestra lá no último instante de segundo violino. O próprio Ricardo Amado que me convidou para participar desse concerto, né? Era um concerto em convênio com... embaixada, tinha alguma coisa assim, eu não lembro de detalhes, mas aí foi a primeira vez que eu toquei, que eu pisei no palco do Teatro Municipal, assim, é muito impressionante. E tinham 6 pianos assim no palco? Tinham 6 pianos. Nossa, impressionante. E por falar nisso, qual é a diferença entre tocar no estúdio e tocar no palco, assim?
No estúdio é muito pior. Muito pior. Até a gente tocou ano passado, a gente fez um concerto com a Rádio Mac ao vivo, no estúdio da Rádio Mac, sem público. No parte do Antena Mac, né? Sim. E a gente comentou quando nossa, é muito ruim você fazer um concerto ao vivo sem ninguém. E aí, você termina de tocar e o som no estúdio, geralmente uma acústica muito seca, né? O som morre na hora e você fica assim, não tem nada. É uma sensação muito estranha, né? Enquanto quando você tem a plateia ali, tem aquele calor do ao vivo, tem uma troca, né? Você ia ali na Rádio Mac, ainda tinha que falar também, aí você fala uma coisa, você não tem muito retorno da expressão da plateia, porque às vezes você está falando com a plateia, você vê a expressão, você vê se eles estão de saco cheio do que você está falando, se é para você falar menos, se eles estão entretidos, se estão pegando o celular, você consegue ter algum tipo de retorno. Um retorno que você até pode se adaptar para tentar melhorar ali o que você está fazendo. Quando você está num estúdio, principalmente no caso desse ao vivo, assim, é bem desconfortável. Mas mesmo para gravar assim, um álbum, né, que não seja ao vivo, enfim, é sempre uma tensão, né? Assim, é muito silêncio, então tudo se escuta, qualquer erro, você sempre acha que, podia ser melhor quando você tá com o público, por mais que você ache, não foi tão legal, mas aí o público vem abaixo no final, você fala, então foi legal. Então, assim, pelo menos tem isso, né? Não sei. Eu tenho a impressão de que, às vezes, a gente fica muito preocupado que errou tal parte, mas eu acho que o público, às vezes, nem percebe. Porque é a gente que tem o acesso ali à partitura. Pois é. Só que na gravação é sempre diferente. Né? Na gravação é diferente. É exatamente por isso que a gravação é tão... de certa maneira, estressante. E pra mim é muito mais tenso. Por exemplo, eu saio de casa, é muito mais tenso pra ir pra uma gravação no estúdio do que pra ir pra um concerto. E se o concerto não é gravado, né, um concerto que ninguém vai gravar, não vai ter uma filmagem, hoje em dia sempre alguém filma e tal, mas assim, não vai ter uma gravação completa, eu ainda saio mais tranquilo. Quando eu sei, vai gravar tudo, eu falo, caraca, porque assim, tá tudo ali, cara. É a pressão, né? Eu tenho, assim, uma ideia de que exatamente isso. Quando você toca num concerto que não é gravado, né, quer dizer, não haverá um registro posterior para alguém ouvir sem o contexto do concerto, sem estar no contexto do concerto, não funciona o que eu acho que é o que realmente tem que funcionar na hora do concerto, que é uma certa, a gente, intérprete, né? A gente, de certa maneira, ilude o público com o que a gente faz. E essa ilusão não passa na gravação. Não tem como você se deixar, né? Quem ouve uma gravação se dispor a se iludir por uma coisa que está acontecendo. Quando eu falo ilusão, eu estou falando no sentido positivo disso. Né? Não é uma enganação. Do momento. A magia do momento. Exatamente, a palavra é essa. É a magia do momento. Né? Por isso é que é tão diferente você ir a um concerto e ouvir ao vivo. Senão você fica em casa só ouvindo gravações. É como fazer um gol e não ter torcida ali. Não é nem só essa questão do aplauso depois. Eu acho que vai além disso. Né? Você realmente, quando está tocando, troca, né? É uma troca que você talvez seja quase... né? É impalpável. Né? Desconectar da realidade mesmo. A pessoa não ter noção se passou 5 minutos, se passou 1 hora. Exatamente. É a mesma coisa com uma pintura. Você vê... Uma coisa é ver uma pintura numa tela, uma tela digital, né? Um celular, um computador. Ou num livro impresso. Num livro. Você tem uma... Assim, não tem o relevo. Outra coisa é você estar ali na frente daquela tela que você vê os traçados. E às vezes você imerge ali, né? E você não tem noção do quanto tempo está passando. Você não sabe o que está acontecendo no mundo afora. Você está conectado ali, né? No caso, exatamente. E no caso da música, que é a arte, por excelência, temporal, né? Mais do que qualquer outra, né? Quer dizer, de certa maneira, a única realmente temporal... Quer dizer, a única não, a dança, obviamente, né? O balé, tudo. Mas... Então, o que você cria naquele momento, inclusive a escuta, depende também da disponibilidade de quem ouve.
Com certeza. Se deixar... tem que estar os dois ali conectados. Exatamente, porque você pode estar presente e ouvir de uma certa maneira e outra pessoa ouvir de outra. Porque depende da disponibilidade. A pessoa se coloca também Exatamente, um pouco no que tá depende de como a pessoa que ouve se dispõe para aquele momento. Então, isso é de uma riqueza. Quer dizer, o que você faz e a maneira como você faz, aí leva a isso que você falou. Muitas vezes, claro, você, né, esbarra em alguma coisa, no caso do pianista, né, faz... e a pessoa ou se repara que no caso de um público grande é uma minoria, né? As que reparam, exato, se é uma coisa discreta, não tem a menor importância, porque você está envolvido no que você está ouvindo de uma tal forma que aquilo ali não significa nada. Tem coisas muito mais importantes do que tocar tudo certo. Se você está conseguindo envolver a pessoa, isso é muito mais importante, né? A forma como você envolve. E isso é que eu acho que é o que a vida inteira busca, né? Pois é. Os intérpretes, né? A gente vive para fazer isso. A gente estuda pra caramba. A gente prepara os repertórios para fazer isso. Para produzir essa mágica. A palavra é exatamente a que você usou. A gente busca a conexão. É uma magia. A conexão de certa forma, é uma magia. E que é de uma felicidade quando você consegue, né? Pois é. Né? Ter um resultado disso, assim, que você percebe que você tem êxito nisso, é de uma alegria, assim, né? Poucas iguais. Eu acho que o difícil é essa busca do artista de sair daquilo de tocar só as notas para realmente conseguir conectar as pessoas que estão ouvindo e você que está tocando com aquela arte ali. Acho que é isso que faz do músico artista, né? Pois é. Exatamente. E é o difícil de alcançar. É difícil. É o que a gente busca. Bom, assim, entrando mais nos detalhes da carreira de vocês, qual seria, vocês diriam que foi a situação mais inusitada que aconteceu, assim, tanto em palco, pode ser, ou alguma experiência que vocês tiveram, assim, de diferente? Em estúdio de gravação também. Não, o que me vem à cabeça... É que acontece muita coisa. Agora, lembrando, é difícil de lembrar, né? Acontece. Mas, assim... O que me vem à mente, assim, de mais... Mas aí é uma coisa meio trágica, né? Mas foi no Quebra-Nozes, acho que 2017, uma coisa assim, quando o Ratinho caiu no fosso, né? Ratinho é uma pessoa, né? Não é um rato. Então, no balé Quebra-Nozes, né? A montagem tradicional lá do Teatro Municipal. Era um balé do teatro ou era uma companhia de fora? Do teatro. Eu tava tocando no fosso, na orquestra. Nossa. E... tem a cena dos ratinhos no meio do sonho, enfim. E aí, os ratinhos são crianças com uma fantasia de ratinho, né? E aí eles fazem a parte da dança lá no palco. E aí um deles, enfim, a máscara saiu do lugar, não conseguiu ver. E aí eu tava tocando... E eu tava primeiro violino, eu fico colado na parede do fosso. Então eu conseguia ver alguma coisa ali E aí, só que eu já tinha tocado Quebra-Nozes 100 vezes, eu sabia as cenas que aparecia alguma coisa ali e tal, e aí nessa cena não aparecia nada, do nada eu vi alguma coisa se aproximando, aí eu vejo vindo, e eu vi o ratinho caindo, a menina, né, era uma menina, uma criança, devia ter, sei lá, 7 anos, alguma coisa assim. Por sorte não aconteceu nada. Ela não se machucou. Não, porque a própria fantasia, o figurino dela, né, amorteceu a queda. Mas ela caiu, assim, caiu dentro do fosso. Ela caiu em cima de alguém, não? Ela esbarrou num trompista. E aí caiu, deve ter até ajudado a amortecer a queda. Ele tomou um susto absurdo, né, porque do nada caiu um negócio em cima dele, ele viu uma criança. Então, assim, esse foi o momento mais... Nossa! Que me vem a mente, não é uma boa memória, né? Aí depois disso o espetáculo interrompeu e tal, porque realmente a preocupação foi gigantesca, né? Assim, a gente ficou todo mundo super tenso. Mas, enfim, tem memórias boas também, só não veio agora. Deve ter coisas que também não dá pra falar aqui, então... Eu também não lembro de nada assim, então... Você agora
falando de um trompista, não tem nem nada a ver com a minha atuação, né? Mas que eu me lembro de ser uma coisa assim que eu nunca me esqueci. Era até num ensaio, não era num concerto. Eu estava tocando, porque você falou do balé Quebra-Nós, eu me lembro que eu fiz o Romeu e Julieta de Prokofiev no teatro, a parte de celeste e a parte de órgão, que por acaso é um solo, né? O de órgão é um solo, uma hora que a orquestra toda para e só o órgão toca, que é uma cena como se eles ouvissem ao longe um órgão de igreja tocando. Bonito. É lindo, é maravilhoso. Esse balé é uma coisa... Tem um órgão no municipal? Não tem, era um teclado com som de órgão. Uma clave nova, né, com som de órgão. E no ensaio, esse assim, rapidamente só, esse espetáculo foi especial, por isso que eu nunca me esqueci, porque foi regido pelo Rostropovich, e era uma versão do Romeu e Julieta com a orquestra no palco. Era sensacional. Nossa. O balé, assim, a questão cênica, a concepção dessa versão era de acho que um russo até amigo do Rostropovich, tal, essa concepção. E eu ficava numa frisa, né? O órgão e a celeste ficavam numa frisa. Então eu assistia o balé, eu adoro balé, e era uma maravilha. E no ensaio, tem um dos momentos do balé, tem um solo de trompa lindíssimo. E era o primeiro ensaio porque teve um maestro preparador, e depois o Rostropovich veio reger os 2 últimos ensaios e acho que 2 restas. Depois o maestro Gustavo Kliss continuou as outras restas. Aí, na hora do solo de trompa, que é um solo muito difícil, o Rostropovich se virou de costas, assim, tampou os ouvidos e se virou de costas para a orquestra, ainda no anexo, ensaiando no anexo. E o trompista, que era o primeiro trompista na época, depois ele até saiu, ele tinha acabado de passar, foi um grande concurso que eu acompanhei, 100 e tantas pessoas nesse concurso. Meu Deus. Inclusive o Ricardo Amado entrou para a Orquestra do Teatro nessa época, nesse concurso, que foi pouco antes desse balé. Aí esse trompista maravilhoso, Andrezinho, ele fez a primeira trompa e lindamente. E aí, enquanto ele foi fazendo, o Rostropovich foi se virando assim, numa cara de... Como que que maravilha, ele tapou porque ele já esperava, porque ele já esperava que ia ser tão ruim. difícil. Ele, de certa forma, fez assim, não quero ouvir. Gratificante pro trompista. Mas ele se surpreendeu, e depois eu soube que ele fez cartas de recomendação para o Ricardo, que o Ricardo tinha solos também lindíssimos, uma coisa maravilhosa. E para esse trompista, para outras pessoas. Foi assim, uma situação bem legal. E comigo também ele falou. Então foi uma situação muito especial, né? Assim, foi que é especial. Um mito do século XX, assim, né? De intérprete e tal. Que eu tive chance de trabalhar numa situação, assim, né? Um pouco inusitada, né? Não deu para esquecer. Incrível. Nossa, e como é que você faz para conseguir preparar tanto repertório assim para acompanhar? Porque... Isso realmente é uma questão de prática. Como eu estava dizendo, né, para vocês, eu comecei a desenvolver isso e eu ouço muito dizerem isso, que é a melhor escola para você ler, né, assim, ter uma desenvoltura com leitura à primeira vista, e não só à primeira vista, né, você ter... e adquirindo rapidez tocar com cantor. Né? Eu toquei bastante tempo com cantores e, quer dizer, fui fazendo isso por um bom tempo, mesmo depois que entrei na Unirio, né? Fiquei com classe de cantores e durante muitos anos e tal, e é uma coisa que eu continuo fazendo. Eu tenho um duo com cantor, Zé I, toco com outros cantores também, assim, muitas vezes. Então, essa escola foi me preparando bastante, eu acho. E essa situação de você desenvolver rapidamente, quer dizer, você ter capacidade de preparar um repertório rapidamente, é realmente uma coisa que vem com a prática. Para mim, eu não sei dizer exatamente, não sei estabelecer uma metodologia para isso. Inclusive, sei de pessoas que, de certa forma,
ensinam isso, né? E eu acredito que tem uma metodologia para isso. Eu nunca desenvolvi uma metodologia. Eu fui fazendo isso. Aprendeu Acho que com a prática. foi indo, eu fui adquirindo isso com a prática, porque obviamente não é de cara que você se acha com a capacidade de realizar uma coisa, não é de um dia para o outro, da noite para o dia, não é? É uma coisa que vai vindo e você vai adquirindo confiança de que vai dar conta de fazer aquilo, né? De preparar. Eu imagino que com o tempo alguns repertórios eles vão se repetindo. Com certeza. Aí vai aquilo que o Ivan falou. É lógico que de todos os instrumentos existem, né? Assim, existe um repertório básico, digamos assim, canônico, que vai ser sempre, né, exigido. E eu que trabalho há tantos anos na Unirio, obviamente eu né, isso vamos dizer, está sempre sendo, né, exigido de mim. Agora, vou te dizer, sempre aparece algo novo. Na Ivan. Sempre. Pois é, sempre chega um violinista. Sempre chega, não. Com uma música e cheio de rabisco. E principalmente de repertórios de sopros, de, né, assim, que não tem um repertório tão vasto como o violino, é de todos o maior, né? Assim, de um repertório riquíssimo e um repertório tradicional e tal. Então, de outros instrumentos que não tem isso, então a chance de você se deparar com repertórios novos é ainda maior, né? Então, eu estou sempre, assim, tendo que ler coisas novas. Mas esse negócio de agilidade, né, para a gente conseguir preparar um repertório. Eu lembro, assim, quando eu entrei no Teatro Municipal, eu ainda estava na faculdade, e a faculdade era aquele ritmo. Eu tinha o repertório ali que meu professor passava, repertório de música de câmara, mas era um repertório que você ia preparando ao longo do semestre, coisas super difíceis. Dava até para dar uma enrolada. Não é enrolado, mas assim, você tinha tempo para preparar, entendeu? Você não chega... semana que vem tem que estar com isso pronto. Não, e também se não tiver... Assim, você só vai estender o tempo ali. Aí quando eu entrei no Teatro Municipal, é uma dinâmica de mais ou menos um repertório por mês, 3 horas de música, né? Então você chega assim, recebe um calhamaço de 100 páginas e prepara. E aí, cara, pra mim era uma dificuldade enorme assim, no começo, ter que aguentar esse ritmo. E assim, eu estudava que nem um maluco pro primeiro ensaio. Nossa. E meus primeiros... E meus colegas... Quando eu entrei no concurso do teatro, eu era certamente, se não o mais inexperiente, um dos mais inexperientes que entrou ali, né? Então, eu via meus colegas, tirando assim o negócio, assim, com 1/10 do esforço que eu preparando a ópera, o balé, e eu falo, caraca, eu me senti um incompetente, assim, né? Eu falo, caraca, como é que eu preciso tanto? E eu fiquei anos assim. E eu não sei em que momento, e claro que não foi uma coisa que mudou a chave, assim, de uma hora para outra, mas com o tempo, assim, você vai ganhando um ritmo de leitura, assim, eu acho até uma questão de você bater o olho na partitura e visualmente entender o que aquele gráfico significa, sem ter que decifrar que é um dó, uma mínima, que leitura em bloco, né? Você bate o olho e você já sabe o que é. E você já sabe o que você vai ter que tocar e a sua mão já vai, porque ela já fez aquilo 1 bilhão de vezes, então automatiza esse movimento. Mas é uma coisa assim, que essa questão de leitura à primeira vista, de agilidade para preparar uma peça, um repertório, eu acho que é só com muito tempo mesmo, muita prática e... vai amadurecendo, e eu acho que assim, é meio que infinito, né? Você sempre vai ganhando mais experiência e vai ficando cada vez mais fácil. Mas no começo é suado, assim, quando você... Para nós que somos pianistas, essa questão de bater o olho, obviamente, já começa já tem tendo, duas pautas, você não pode ler, né? Você lê em bloco e lê verticalmente. Mas acho que o que realmente precisa ser desenvolvido, assim... e que vai te permitir fazer ou à primeira vista, ou mesmo que não à primeira vista, com alguma desenvoltura, é você perceber que você tem que estar sempre olhando à frente do que você está fazendo, né? E não o que você está fazendo.
porque senão, né, é aquilo, a música, né, é no tempo. Então, se você está vendo, aquilo já passou, né? Se você está olhando o que você está fazendo, aquilo já foi. Então, então, o olho vai sempre adiante. Isso é que eu fui percebendo. Porque quando a gente estuda em casa para preparar um repertório, né? Não existe esse tipo de exigência. Você está olhando. Se você tiver que parar. Você pode parar quando você quiser. Então, quando você... E eu acho que, de certa forma, facilita muito a questão de você tocar com alguém, no caso do pianista, e, de certa forma, estar acompanhando até um repertório que não seja propriamente um repertório difícil cameristicamente, você está acompanhando, vai facilitando isso, porque você lê uma coisa... você lê um texto, né, musical, mas tendo uma guia, que não é você que está fazendo, né, que é outro instrumento ou um cantor fazendo. Isso já te obriga a pensar um pouco à frente. Você segue um pouco, né? Você segue, que no fundo o nome até que se dá, acompanhar. Você vai acompanhando algo que está acontecendo. Então, aquilo também faz você estar sempre à frente do que você está tocando, de certa maneira olhando, né? E facilitando que você compreenda o que você tem que fazer. Porque o que vai soar não depende só de você, né? Quando você está tocando solo, o que vai soar tem que estar na sua cabeça antes de você tocar, né? Quando você está acompanhando alguém, o que você toca também, mas alguém também está, de certa forma, te guiando, né? Então, facilita enormemente. Você diria que tira um pouco o peso? Não é que tira o peso, é que a concepção não é só sua. Não é só forma você de que tocar concebe. É É muito diferente. Totalmente. Tocar é muito diferente. Uma função compartilhada. Compartilhada, exatamente. Que é a questão da música de câmara, da música de conjunto como um todo, inclusive orquestral e tal. Uma coisa é você preparar um repertório que você vai falar, vai ser desse jeito, eu vou tocar assim, porque é uma decisão sua. Outra coisa é você conseguir transformar... passar a mesma emoção junto com outra pessoa. Você tem que ter ali uma sintonia para os dois quererem transmitir a mesma emoção, né? Porque não adianta tocar os dois ao mesmo tempo e cada um com uma ideia musical, uma ideia estética, uma proposta emocional, emocional, diferente. E é o desafio da música de conjunto, né? É você, às vezes, inclusive, tocar algo que você não acredita nem um pouco, que você não concorda, que você... Eu não acho que essa música deveria ser tocada assim, mas foi a decisão do grupo, seja por uma hierarquia ou, enfim, uma decisão conjunta, dependendo do tamanho do grupo. Quando é uma orquestra, é o maestro que vai decidir, né? Então, mas no duo, nós dois, a gente tem muito mais participação. Dificilmente a gente vai fazer algo que a gente discorde e tal. Mas, por exemplo, num quarteto, às vezes chega num impasse, vai ser votação e, enfim, cada grupo tem a sua dinâmica, né? E depende muito dos participantes, do tamanho do grupo e tal. Mas, inúmeras vezes a gente tem que tocar algo, transmitir algo que a gente nem concorda, que deveria ser daquele jeito. Mas que foi acordado. Que foi acordado, a decisão é essa, a decisão do grupo, e a gente tem que se adaptar e tocar dessa forma para conseguir se alinhar e ser um organismo só, e não várias pessoas tocando ao mesmo tempo, né? Eu acho que a grande questão da música de conjunto é essa, não são muitas pessoas tocando ao mesmo tempo. É um organismo tocando junto, é um instrumento só, dividido em várias pessoas, em vários membros ali, mas é uma coisa só, é um instrumento só. É uma sincronia não só das notas e do tempo, mas muito uma sincronia da intenção. Também, uma sincronia estética, né? Total, né? É uma sincronia em todos os aspectos, né? Quer dizer, idealmente é o que tem que acontecer. E não tem escolha a não ser manter uma escuta muito ativa para ouvir a respiração. Você tem que estar sempre ouvindo o outro, assim. Isso é uma questão, assim, da nossa profissão, que até é desgastante, assim, porque a gente tem que estar, durante os ensaios e apresentações, concentrado o tempo todo, assim. Você tem que estar atento o que o outro está fazendo, como é que reage, se alguém
faz alguma coisa diferente, é fundamental a gente, quando está tocando, né? Não dá pra ficar ter no essa automático. liberdade de poder fazer alguma coisa diferente e saber que o outro vai vir contigo, vai responder. Porque pra mim é muito angustiante, assim, quando eu entro no palco sabendo que qualquer coisa que eu faça diferente, ferrou. Assim, sabe, o grupo não vem, então precisa isso, essa atenção, essa concentração, levar o outro em consideração o tempo inteiro, né? É fundamental. E como foi essa parceria entre vocês? A escolha do repertório, como que foi essa conexão que vocês criaram para conseguir ter essa conexão de tocar juntos em sintonia, em sincronia? Então, a gente se conheceu, eu era adolescente. Eu conheci o Ivan, você pré-adolescente, eu acho, num festival em Petrópolis. Isso. Primeira vez que eu toquei ele tendo aula num festival. E a partir daí, né, acho que pouco depois você começou a estudar com o Paulo, né? Não, ali eu já estava estudando. Já estava estudando com o Paulo. E aí a gente começou a ter outras oportunidades de tocar, talvez de novo em festival, foram eu não vários me lembro exatamente. Até eu entrar na Unirio. Até haver o ingresso na Unirio, que aí a gente tocou vários, a gente está sempre juntos. Se apresentando juntos. Aí tocamos no meu recital de formatura, sim, né? E aí, enfim, pós-faculdade surgiram oportunidades de concerto e tudo mais, e aí a gente, vamos formar um duo oficialmente, né? E aí a gente foi preparando o repertório. E assim, a gente já tocou muita coisa junto, né? Ao longo desses tantos anos, de tantas etapas. Sintonia ou foi uma coisa que foi aumentando com o tempo? Eu acho que no começo, assim, eu era um aluno adolescente, ela uma profissional, enfim, eram outras... mas nunca houve um problema de sintonia. Mesmo não. Enquanto, digamos, você ainda estava, né, de certa forma, se desenvolvendo como violinista, nunca houve. E essa questão da sintonia é algo que às vezes não dá para explicar exatamente por que acontece com determinadas pessoas e pode não acontecer tanto com outras. Isso eu não encontro muita explicação assim para dar. Para mim é extremamente prazeroso tocar com pessoas que realmente isso acontece, digamos assim, meio inexplicavelmente, porque é uma forma tão natural de você poder fazer, cameristicamente, né, um repertório, havendo essa sintonia, né, que é o maior prazer que eu acho que se pode ter fazendo música. Para mim, não existe outro, assim, um tão grande. Que é você compartilhar isso. Fazer música com alguém com essa sintonia que é um tanto inexplicável. Não sei, assim, existe de cara com certas pessoas e com outras funciona, mas não tão naturalmente. Você diria que não é com todo mundo, assim, tão natural? Não. Assim, eu acho que profissionalmente, como inclusive eu tenho, né, essa função muitas vezes de fazer, claro que eu busco sempre uma sintonia com quem eu estou tocando e acredito que consigo, mas o que eu quero dizer é assim, com certas pessoas essa busca de certa forma é muito menor, ela se dá quase que naturalmente, espontaneamente. Então isso te dá um prazer, porque parece que determinadas coisas você tem muito menos esforço para fazer. Elas acontecem de uma forma mais natural. E aí, isso não tem nada melhor, né? Eu acho, para você fazer, para você fazer o que gosta, com, digamos assim, com um mínimo de esforço, quer dizer, mínimo de esforço que eu estou dizendo, vocês sabem bem quanto a gente estuda para qualquer coisa. O mínimo já é o máximo. Mas eu digo assim, quando a coisa acontece de uma forma, de certa forma, natural, é maravilhoso. Não, aí maravilhoso. Realmente é de um prazer. Flui muito melhor, né? Você tocar. Realmente é quase só prazer.
E quando vocês vieram gravar aqui com a Século 30, como que foi esse preparo do repertório que vocês escolheram? Então, a gente já tinha esse repertório engatilhado, assim, que é um repertório que eu propus a Kátia, né? A gente chegou a esse acordo de um repertório, porque ao longo do século XX, assim, enfim, em meio a muitas questões sociopolíticas, que a gente não vai entrar tanto assim, mas entrou muito essa questão do violino junto com o piano, peças para violino e piano na casa das pessoas. Foi quando o piano explodiu, né? Toda aquela história, fim do século XIX, começo do século XX. E o piano, e o violino e o piano como, assim, uma ferramenta cultural, de emoção, mas até de encanto, né, na sociedade. E muitos violinistas começaram a desenvolver arranjos e repertórios e peças explorando isso, né? Assim, peças não originalmente escritas para violino. Exatamente, adaptações. Adaptando para essa formação. E fazendo isso de uma forma muito exuberante, né? Assim, às vezes meio virtuosístico, esse termo é meio polêmico, né? Mas assim, mas com uma intenção de impactar as pessoas. E eu sempre fui apaixonado por isso. Eu cresci ouvindo esse repertório, eu adorava. E são, assim, as primeiras gravações dos maiores violinistas do século XX, né? E ainda tem esse paralelo, isso juntamente com o desenvolvimento das gravações, né? Então, você vê lá as gravações de Chrysler, assim, uma ou outra, uma coisa muito precária, né? Assim, de qualidade. Em termos de não qualidade. Dele, né? Em termos de qualidade fonográfica. E aí já em outro nível o Heifetz, assim, aí ele explodiu com isso, era assim, minha maior referência, não como eu querer ser o Heifetz, assim, mas de referência violinística, de eu ser apaixonado por aquelas gravações e tudo mais. E foi uma coisa que foi se perdendo por várias razões, assim, inclusive essa questão das adaptações que a Kátia falou. Isso foi começando a ser até mal visto, né, no século XXI, fim do século XX, começo do século XXI. As peças têm que ser tocadas porque elas foram escritas, então peça de Bach tem que ser tocada com instrumento da época de Bach. E veio essa linha que eu acho que é fundamental, né, você recuperar e tal, mas meio que foi perdendo o outro lado. Perdeu um pouco essa liberdade, talvez. Exatamente. Que tinha antes. E assim, é uma coisa que eu sempre gostei, e aí a gente decidiu fazer um repertório nessa linha, e também um repertório, assim, eu acho que todas as peças têm ali alguma relação minha pessoal com essas peças que foram gravadas, algum momento que me marcou de alguma forma, enfim. E também explorando peças brasileiras nesse sentido, né? Então a gente também gravou peças brasileiras, enfim, eu acho que o repertório foi sendo montado dessa forma. Muito legal. Ficou bem bonito. O que vocês diriam que mudou no cenário da música no Brasil? De quando? Música de câmara, assim? De quando? Mas a partir de quando? Vamos dizer assim, do início da sua carreira. Olha, aí entra muito o que a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui, Pois né? A questão da Viva Música. Você quer falar, Kátia? Eu acho que a gente está vivendo uma época, talvez principalmente no Rio de Janeiro, né? Que é onde a gente mora, não muito favorável justamente a esse panorama da música de câmara, né? Porque nos últimos talvez 10 anos, né, ou pouco mais, foram fechando vários espaços que eram destinados a esse tipo de concerto, né? Realmente específicos para esse tipo. Então, espaços que tinham séries semanais, assim, né?
espaços como o CCBB, por exemplo, que tinha de março a dezembro concertos semanais, 2 vezes por dia, temáticos, né? Cada mês um tema, então, quer dizer, e que criavam públicos, né? Eram cheios sempre. Sempre ficava cheio. Porque é claro, se há uma constância, né? Você acaba criando essa resposta de pessoas que se interessam, que gostam, e que sabem que aquilo vai acontecer, né? Então tem sempre um público. Isso, infelizmente, né? Aí por conjunturas várias, né? Várias questões políticas e econômicas, pois é. Publicidade. E esses espaços foram fechando. Então, hoje você tem muito pouco espaço, realmente. Ficou mais rarefeito, talvez. Muito tanto a plateia mais. Quanto os concertos. Exato. E não é por falta de busca da plateia. Porque, por exemplo, no Teatro Municipal, pós-pandemia, a partir de 2022, eles criaram a série de música no assírio, que é basicamente música de câmara no salão assírio do Teatro Municipal, a um preço acessível, não é gratuito, mas é barato, deve ser R$30 inteira, R$40, alguma coisa nessa faixa. Então, é quinzenal, de 15 em 15 dias, domingo de manhã. Inclusive, quem quiser ir, eu recomendo. Estão todos cheios sempre. Sim. Alguns mais cheios, porque lá o salão é enorme, né? Então, alguns estão assim, que não entra ninguém lá, tá lotado. E outros apenas cheios, mas todos estão cheios, assim. Então, não é falta de interesse, não é falta de interessados. Eu acho que... Entra a questão da divulgação que a gente estava comentando, que existia. Antes, assim, há 10, 15 anos, eu não vou saber exatamente a partir de quando, tinha uma revista chamada Viva Música, que era impressa e que todo o público geral da música clássica, da música de concerto, tinha acesso. Era uma revista gratuita que estava em no Teatro Municipal, na Sala Cecília Meirelles, estava ali para qualquer pessoa pegava e era uma agenda. Era a Agenda Viva Música. Agenda mensal de todos os concertos. Estava lá, novembro. Nossa. Aí o fim de outubro, a partir do dia 20 de outubro, sei lá, já estava ali a de novembro. Você pegava e tinha tudo ali. Tudo, todos os concertos, tudo de música de concerto estava ali. De todos os espaços do Rio de Janeiro. E falava o repertório. Falava o repertório, valor, horário, local, os músicos. Era completo. Às vezes tinha algum release, algum... de algum currículo, alguma descrição do evento. O nosso público, de maneira geral, é um público muito do papel ainda, né? Até hoje. E essa agenda, claro, ela foi concebida numa época que nem existia o digital, né? Então, também nem tinha opção. Mas ela alcançava muito esse público, né? E eu era esse público na minha época de adolescência. Eu pegava essa agenda e eu ia de um concerto para outro. Eu chegava todo fim do mês lá, que vinha a agenda do mês seguinte, eu falava, quero ir nesse, quero ir nesse, quero ir nesse. E chegava na sua casa direto, assim. Não, a gente pegava na escola, na escola de música onde eu tinha aula, ProArtes, que já acabou, já fechou. Ela tinha, todas as escolas de música tinham ali disponíveis. Você pegava... Era então, gratuito e colocado em diversos pontos onde havia algum movimento nesse sentido. De música. Então, onde qualquer pessoa, seja do público ou praticante ali, intérprete e tal, circulava, estava ali, acessível. A gente não corria atrás dela. Ela praticamente chegava a nós, assim... sem ter essa necessidade de entregar na sua casa, né? Porque já era naturalmente lugares que a gente frequentava. E aí meio você podia fazer uma programação do que você queria assistir, você ia, né, vendo, esse mês tem isso, tem aquilo. Você já, né? Já e aí, após o fim dessa revista, eu acho que todo mundo sentiu muito o baque, assim, da redução de público. Que é uma revista que ela até foi pro digital, não sei se é o mesmo grupo exatamente, mas veio uma versão digital, que é a revista Concerto, que eu também recomendo, que todo mundo siga. Mas o nosso público não vai ficar no computador, a grande maioria, né? É difícil generalizar essas questões, assim, mas não vai ficar no computador procurando e atualizando. Meio que tem que estar ali físico, no papel, é importante isso. E hoje, através das mídias sociais, por mais que tenham muitas possibilidades de divulgação e tal,
as mídias sociais são um universo gigantesco que para você se perder ali... Tem muita coisa ali, é muito fácil se perder. Então, assim, você vê ali a divulgação de alguma coisa que você quer, e aí você piscou o olho, aquilo desapareceu e nunca mais você acha. E você não às vezes você quer achar e não consegue. Não consegue. Pois é. Então... E é disperso mesmo, né? É disperso. Você tem que procurar é um ambiente que convida a você parar de prestar atenção. Exatamente. E ao mesmo tempo que tem esse concerto que é interessante, tem logo depois tem um vídeo de gatinho, que legal, bonitinho. Aí você esquece. Você esquece. E aí vem um vídeo de futebol, cada um lá com as suas áreas de interesse. Então, fica muito disperso. E é muito difícil você se conectar com o público dessa maneira, assim, do ponto de vista de divulgação. Mas eu acho assim, principalmente pós-pandemia, né? Acho que a revista acabou muito antes da pandemia. Eu acho que a busca por atividades em geral aumentou muito, né? Então, por exemplo, veio essa série do Teatro Municipal do Salão Assírio, tá cheia e tudo mais. Eu acho que falta muito a questão das pessoas saberem que tem ali e da regularidade dos espaços. Então, isso era uma coisa assim que antes... A constância é fundamental. Os espaços tinham o seu dia e horário semanal. Então, no CCJF toda, Centro Cultural de Justiça Federal, fica ali na Cinelândia, né? Toda, sei lá, terça-feira, meio-dia tem um concerto. Então a pessoa já sabia, ela nem precisava ver. Era mais fácil se programar. E hoje eu acho que falta essa regularidade dos espaços. Por exemplo, Salão Assírio, de 15 em 15 dias aos domingos, vai ter. Então a pessoa nem precisa olhar, ela só chega lá e ela sabe que vai ter alguma coisa interessante. Exatamente. Eu acho que falta isso também. E aí, principalmente assim... questão de música de câmara, espaço para música de câmara caiu muito. Isso é o que eu sinto assim mais, né? Mesmo eu, quando era adolescente, nem era profissional, eu tinha espaço para tocar. E hoje, como profissional, acho que eu tenho menos do que quando era. Eu acho que acontece isso. Não, assim, caiu imensamente. E diante de todos esses desafios que um músico encara hoje em dia no cenário cultural, de música, de arte aqui no Brasil, o que vocês diriam para um jovem músico que está pensando em começar a sua carreira aqui no Brasil? Que conselhos você poderia dar? Eu acho assim, concentrar bem nos estudos por muito tempo. E é muito difícil, muito por causa dessa questão das mídias sociais, o mundo hoje como está. A concentração é muito difícil. Uhum. E uma coisa que eu vejo muito é o estudante, ainda em fase de desenvolvimento, ele começa a se desenvolver, começa a já ter uma qualidade, mas ainda não ser um profissional, vamos dizer, está ali ainda num nível intermediário avançado, e ele já começa a fazer 1000 trabalhos, 1000 coisas e dispersar um pouco do estudo e às vezes já se satisfazer em como ele está naquele momento. E eu acho que a insatisfação é algo importante, assim, não estar satisfeito em parar ali, continuar seguindo, se desenvolvendo, que assim, os caminhos vão aparecendo, as oportunidades vão aparecendo, e insistir em, beleza, ir trabalhando e buscando alternativas e proventos, enfim, mas seguir estudando. Paralelo a isso, não desistir. Assim, eu acho que não, em suma, não se acomodar. Onde está, né? No estágio em que está. Porque muitas vezes, nesse estágio que determinadas pessoas chegam, já é possível, de uma certa forma, se profissionalizar, né? Conseguir determinados trabalhos e tal. Mas muitas vezes você vê, inclusive, assim, e sente e percebe como... Que pena que essa pessoa está parando por aí, tá se acomodando aí, porque podia ir muito mais longe. Agora, como em qualquer coisa, para você ir longe, não tem atividade que não tenha uma entrega e um esforço pessoal imenso, pelo menos durante um bom tempo, né, da sua vida. Não tem varinha mágica, né? Nesse sentido, não tem mágica. Não tem. Nem para qualquer dos grandes que a gente citar aqui, se a gente olhar a carreira deles, teve um período que eles estudaram muito. Eles trabalharam demais assim, para atingir o que atingiram. Claro, você vai dizer, alguns com muito mais facilidade. Aí está, né, a coisa especial de certas pessoas.
que servem para inspirar todo mundo, né? Eu acho. Mas tem muito trabalho por trás. É uma dedicação para o resto da vida, né? Exatamente. Não, e vai se perpetuar, mas durante pelo menos um tempo, mais ainda. Quer dizer, para você poder depois ficar administrando isso, você tem que ter investido muito tempo, né? Assim, bastante, durante um bom tempo. Então, é pena realmente algumas pessoas se acomodarem. Acho que receita é estudo, como ele já falou, bastante estudo. Bom, então a gente fica por aqui hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença da Kátia e do Ivan. Eu gostaria de agradecer por terem aceitado participar do nosso podcast. Gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes. Para continuar nos acompanhando, é só seguir a gente no nosso Instagram, @século30records, para acompanhar mais conteúdos relacionados à música clássica aqui no Brasil. E também para ter acesso aos nossos lançamentos, aos nossos próximos anúncios, dos nossos concertos. E não perca os nossos próximos podcasts. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês.